Olá, seja muito bem-vindo à Oração da Manhã, um novo quadro aqui no Teologia para Todos. Eu quero todas as manhãs, juntamente com vocês, meditar nos Salmos, iniciar o nosso dia com um texto do Saltério, olhando para aquilo que Deus pode falar conosco nesse dia e principalmente a forma como nós podemos aplicar esses textos em nossas vidas. Vou usar neste quadro a NVI, uma tradução mais contemporânea, justamente interessantíssima, uma tradução interessantíssima para nós aplicarmos os Salmos. E começamos então com o Salmo de número 1, que diz o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Olha que texto magnífico. Esse texto fala muito a respeito do progresso do pecado e também em contraste com a pureza do cristão. Ou seja, ouvir o conselho do ímpio, se deter no caminho do pecador, se assentar à roda dos escarnecedores. E é interessante porque a NVI fala, não imita a conduta do pecador. Olha só. Quem não imita a conduta do pecador? Aquele que é bem-aventurado. Aquele que é bem-aventurado em Cristo, o justo, feliz. E é interessante isso porque ele se torna feliz a partir do momento em que ele obedece a palavra. Ele não ouve o conselho do ímpio. Ele não imita o pecador, ele não faz o que o pecador faz. E ele não está numa roda daqueles que escarnecem, daqueles que zombam, daqueles que debocham, daqueles que, de certa forma, são até mesmo ingratos, maledicentes e desobedientes. E é interessante porque o texto fala que ele é bem-aventurado e feliz em todas as circunstâncias. Olha que interessante isso. E as circunstâncias dessa bem-aventurança, elas atravessam o tempo. Elas chegam na eternidade. Então, veja bem, o conselho do salmista é, olha só, homem justo, você se torna feliz quando você é precavido. Precavido das opiniões, está em alerta em relação às opiniões da vida prática, porque, olha só, das opiniões, o conselho dos ímpios. Da vida prática, não imita os pecadores. É isso que o texto está dizendo. E mais, não se associa a eles. O homem feliz é aquele que não está associado aos pecadores. Então, começa por aí. Mas ele vai além, olha só. Ao contrário, o homem feliz, ele não faz essas coisas. Mas pelo contrário, a sua satisfação, ou seja, o seu contentamento, ele se torna pleno na medida em que ele medita na lei do Senhor. E a NVI diz, a sua satisfação está na lei do Senhor. Olhe a grande diferença entre o justo e o ímpio. Esse versículo aqui ele é claríssimo, mostrando justamente que o justo ele evita, ele se blinda, ele não está no caminho do pecador. E meditar na lei do Senhor, sabe que coisa interessante isso? Satisfazer-se ou meditar na lei do Senhor significa que ele obedece a palavra do Senhor. O objetivo dele é obedecer a lei, é obedecer a palavra do Senhor. O seu prazer, está dizendo o texto, está na lei do Senhor. Então,
como é que o crente mostra prazer na lei do Senhor? Pensando nela, lendo ela, falando sobre ela. E aí vem a meditação para esta manhã. O quanto você tem lido, o quanto você tem meditado, o quanto você tem falado e, principalmente, o quanto você tem obedecido a palavra. Isso é interessante. O texto diz, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Então, olha só, o seu dia é conduzido pela palavra. Ele é direcionado pela palavra. Ele pratica a palavra, ele lê a palavra, ele obedece a palavra. E tudo isso dele faz dele uma árvore frutífera. Ele cresce, olha só, olha o que o texto diz. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e nas folhas, e suas folhas não murcham. Olha que coisa magnífica, árvore frutífera. Ela cresce, ela produz, ela frutifica, plantada na beira de riacho, né? À beira de águas correntes, ou seja, aqui dá a ideia da vida cristã, ou seja, plantada. E os ribeiros sustentam. Né? O que é o ribeiro que sustenta? É o que dá vida. Então, uma vida cristã gerando vida, gerando fruto. Que coisa magnífica. Olha, agora o versículo de número 3, ele diz no final que tudo o que ele faz prospera. Olha só que interessante. A influência da palavra de Deus em nossa vida. É claro, nós somos inimigos da teologia da prosperidade. Mas a prosperidade de Deus, que não significa ser rico, significa ausência de necessidade. Então, a verdadeira prosperidade está ao alcance do homem que teme o Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. A verdadeira prosperidade. E aí não é o caso do ímpio. O ímpio pode ser rico, pode ser milionário, mas quem disse que ele é próspero? E prosperidade não tem a ver só com dinheiro. E aí a Bíblia diz que não é o caso dos ímpios, porque eles são como palha que o vento leva. O vento leva, está escrito ali no versículo de número 4. Ou seja, olha que interessante, mostrando que o pecado ele é um elemento negativo, né? Ele não é motivo de bênção, motivo de prosperidade, motivo de abundância, de satisfação, de contentamento. Não, ele é tudo ao contrário. É insatisfação, é falta de contentamento, é angústia, é tudo isso que o pecado conduz. E fala de uma condenação dupla do pecador. Condenação no tribunal do Senhor, né? Como se fosse um tribunal separado dos santos, e também a ideia de não pertencer à congregação. Quer ver? Olha só. Eles são como os ímpios, não resistirão ao julgamento. Tá? Ele é como palha. Tá? Primeiro, diz assim, não é o caso dos ímpios. São como palha, o vento leva. Ou seja, incerteza, insegurança, desespero, que não está atrelado com essa ideia de prosperidade financeira ou da teologia da prosperidade. Tá? Quando está falando de prosperidade, está falando de segurança, de certeza, de esperança, de tranquilidade, de paz, de alegria, independente das circunstâncias. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. E o texto diz que os pecadores não permanecerão na comunidade dos justos, ou seja, um duplo julgamento aqui. E é interessante, porque ele encerra dizendo, o salmista encerra com um grande incentivo para o povo, até mesmo sofrido, né? Falando de caráter, falando de livramento e falando, né, de esperança. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Tudo que o justo faz, o Senhor aprova. Agora, o caminho do ímpio leva à destruição. O caminho do prazer, do orgulho, da incredulidade, da descrença, da profanação. Todo este caminho é uma autoilusão. Então, esses caminhos terão fim.
que nós possamos ser justos, que nós possamos não ouvir o conselho do ímpio, não se deter no caminho do pecador e não se assentar na roda do escarnecedor, mas antes meditar na lei do Senhor, ter o prazer, satisfação na lei do Senhor, para que sejamos bem-aventurados em tudo. Senhor, te louvamos e te pedimos graça e sabedoria para evitarmos os conselhos dos ímpios, os caminhos dos pecadores e a roda dos escarnecedores, e que o nosso prazer esteja na tua lei, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deixe o seu like, ele é muito importante para o canal. Deixe o seu comentário, ele também é muito importante para o canal. Se inscreva e ative as notificações. Não perca nada do que nós produzimos aqui. Deus te abençoe, fique na paz que excede de todo entendimento. Compartilhe essa live, mande essa live para alguém, mande esse vídeo para alguém e me ajude a espalhar a palavra, a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim permitir.